Vamos aqui ver este jogo histórico, este jogo sensacional que foi Vasco e Flamengo. Não poderia deixar de falar e dar as escalações dos dois times que ficarão para sempre na história deste clássico e este placar, esta goleada incrível que o Flamengo aplicou no Vasco ainda agora há pouco, lá no Maracanã. E você vai ter as transmissões aí, o Gol Raiz, já preparando aqui o Gol Raiz, pegar uns cortes da minha transmissão de ontem, para poder colocar aqui nas redes sociais aqui, para vocês poderem ver a emoção que foi este jogo e tudo que aconteceu neste jogo e a predestinação de Gabriel Barbosa, a possível redenção. Será que agora, com este gol histórico que o Gabigol fez, o 6º gol contra o Vasco, será que ele vai conseguir? Será que é uma mudança de chave? Será que ele vai conseguir ser aquele Gabriel de 2022 ou até o de 2019? Isso vamos ver nos próximos capítulos desta novela chamada Gabriel Barbosa no Flamengo, Gabigol, o homem que ganhou 2 Libertadores para o Flamengo, fazendo 3 gols em 2 decisões em que o Flamengo ganhou e fazendo 1 gol em outra decisão da Libertadores que infelizmente o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Então vamos ver, vamos acompanhar, porque uma coisa é certa: o Tite, ele foi um treinador ontem, aliás hoje, algumas horas atrás, ele foi um treinador muito inteligente no momento em que ele viu que o Flamengo estava ganhando de 5 já. Já estava 5 quando ele colocou o Gabigol. O Gabigol entrou e no momento realmente oportuno, no momento que o Gabigol entrou, era o jogo para ele. Era assim que o Tite queria. Eu sabia, e como foi falado, uns jogos para trás da Libertadores, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil e outros jogos do Brasileiro, ele não colocou o Gabigol, porque ainda estava muito recente o que aconteceu com relação àquele episódio triste da camisa do Corinthians que ele vestiu. Então eu entendi depois, eu entendi que o Tite quis poupá-lo de não ser mais agredido verbalmente pela torcida do Flamengo, que ainda estão, a grande parte da torcida do Flamengo ainda está muito chateada, muito magoada com o Gabriel, com o Gabigol, pelo que ele fez. Eu também. Ele fez esse gol histórico, é um gol histórico, faz com que ele fique na história novamente, que ele seja um protagonista novamente, mesmo sendo reserva, mas este gol foi um gol importantíssimo, porque ele coloca uma vitória inédita. Ele é um dos jogadores que fizeram o Flamengo ter esta vitória inédita num clássico em cima do Vasco, uma goleada impiedosa. Então, ele é um protagonista deste jogo. Embora a única coisa que ele tenha feito, ele entrou só para fazer o gol, o 6º gol. Mas ele até que ele entrou bem ainda, se movimentando, correndo. Teve um atrito lá com o jogador do Vasco, mas se tocou e fez o gol histórico, que é esse 6º gol
da goleada do Flamengo de 6-1 em cima do Vasco. E aqui os times que ficaram para a história. Os times que entraram neste jogo, este jogo que é o jogo dos 6-1, o jogo da goleada impiedosa, que ficará para a história. Então tem que ser registrado. O Flamengo saiu com Rossi e venceu e goleou o Vasco no Clássico dos Milhões, com Rossi, Varela, depois o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha. Meio campo com Alan, depois entrou Pulgar, Dela Cruz, depois entrou Luiz Araújo, De Arrascaeta, Gerson, Pedro, depois o Gabigol, Cebola e depois Bruno Henrique. Então, aí está. O Flamengo protagonizando mais um feito extraordinário neste Campeonato Brasileiro. Flamengo 6, Vasco 1. O Flamengo com Cebola, Davi Luiz, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro foram os que marcaram os gols do Flamengo nesta goleada contra o Vasco. Nós vamos ainda no decorrer da semana, vamos ainda falar sobre este jogo, mais precisamente sobre o Vasco. Ok? Canal Raiz Rubro Negra levando para você tudo sobre o Flamengo, e a torcida rubro-negra vai dormir feliz hoje depois deste embate extraordinário. E que, outro fato, para terminar, leva o Flamengo à liderança do campeonato. O Flamengo é líder do campeonato por enquanto, porque um dos times que estavam abaixo do Flamengo, que se vencesse, poderiam passar o Flamengo e chegar na liderança, que foi o Bahia, que não conseguiu, que empatou, e o outro time que se vencesse também chegaria à liderança do campeonato, foi o Atlético Paranaense, que também não venceu, e o pior foi que eles perderam para o Fortaleza, e o Bahia não passou de um empate contra o Atlético Mineiro, lá na Arena Galo Cego. E aí o Flamengo venceu o Vasco de uma maneira sensacional com esta goleada, e é o líder do Campeonato Brasileiro. A torcida do Mengão pode dizer aí para as outras torcidas: segue o líder!